Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ministrar aqui drogas e abusos, ou abuso de drogas, melhor dizendo. Eu sou o professor Camargo, sou então professor da disciplina de abuso de drogas e também vamos depois, mais à frente, falar um pouco de toxicologia também. Ok, pessoal? Sou perito da Polícia Federal, farmacêutico, e hoje então vamos aqui abordar, como já falei no início, o tema abuso de drogas, ok? O que nós vamos abordar com relação a este tema, ou esta temática? Então vamos tentar o quê? Entender os conceitos relacionados ao abuso, né? Ao abuso de drogas e os mecanismos que envolvem este abuso. E obviamente nesse meio tempo a gente vai pincelar mais ou menos como é que funciona o mecanismo, digamos assim, farmacológico ou neurológico que envolve o abuso relacionado a algumas classes de drogas específicas, ok? Muito bem. O tema abuso, pessoal, é um tema um tanto quanto complexo, né? A própria legislação brasileira, ela se modificou com o passar do tempo justamente para se adequar a esses novos conceitos que envolvem o abuso de drogas. Durante muito tempo, nós trabalhamos com a ideia de abuso e dependência, né? O abuso seria o uso indevido de uma substância, né? A dependência, o desejo enorme de querer usar essa substância, e trabalhávamos também com a ideia de hábito e vício, né? O vício sendo o fenômeno de consumir a substância, sendo que este vício independia de local, de ambiente, qualquer hora é hora, qualquer momento é momento, e o hábito, que também seria o ato de consumir uma substância, porém vinculado a determinados fatores ambientais, quer dizer, não era em qualquer lugar, é de repente em algum local específico, com algum amigo específico, né? Esses conceitos, eles ainda subsistem, eles ainda podem ser utilizados. Mas uma coisa que modificou-se bastante foi a questão da dependência. Durante muito tempo, nós trabalhamos com a ideia de dependência subdividindo-se em dependência física e dependência psíquica, sendo a dependência física aquela caracterizada então por necessidade orgânica, aquela em que nós veríamos o fenômeno da síndrome de abstinência, ok? Durante muito tempo, então, pensamos desta maneira e os depressores, então, eram tidos, né? Morfina, né? Os opiáceos de uma maneira geral, morfina, heroína, enfim, o álcool, né? Os benzodiazepínicos, os barbitúricos, eram tidos, então, como as substâncias passíveis de causar dependência do tipo física, porque poderiam induzir síndrome de abstinência. Enquanto as demais substâncias, por exemplo, maconha, cocaína, né, etc., elas causariam apenas a dependência psicológica. E a gente trabalhou muito com esse conceito ao longo dos anos. Acontece que, com o passar do tempo, entendeu-se que essa diferenciação entre dependência física e dependência psíquica não era frutífera, de tanto importava, era de pouca significância, porque ambos os casos, seja física ou seja psíquica, são casos graves. Então essa diferenciação passou a não ser algo que fosse assim extremamente relevante. Então hoje nós trabalhamos com um conceito mais aprofundado de que dependência é uma dependência química. E essa dependência química pode ser com sintomas fisiológicos ou sem sintomas fisiológicos, mas não é mais vinculada a determinadas categorias de fármacos, ou seja, nós podemos ter dependência com abstinência, nós podemos ter dependência sem abstinência e nós podemos ter abstinência sem dependência. Quer dizer, eu posso ter uma manifestação negativa pela retirada de uma droga sem, no entanto, ser dependente dela. Enquanto eu posso ser dependente de uma droga e ter ou não essa manifestação negativa. Isso tem mudado e a própria legislação acompanhou isso, né? A legislação brasileira, por exemplo, embora ela ainda use alguns conceitos de dependência física e psíquica, principalmente a Anvisa, a nossa legislação já também tem entendido hoje a questão da dependência como uma doença, né? A Lei de Drogas de 2006 já faz essa distinção, quando o dependente agora, né, ele em tese não pode ser preso, ele tem que se submeter a tratamento, porque já há um entendimento geral de que a dependência então é uma doença, né? A dependência então é uma doença psicológica, né? Crônica e até mesmo incurável, que precisa então de um tratamento contínuo, ok?
Então, esses conceitos oscilaram um pouco e é sobre isso que nós vamos falar. Quem é responsável por mediar todos esses conceitos, quem é responsável por definir esses critérios? Hoje, a entidade específica e responsável por definir esses critérios é a Associação Americana de Psiquiatria, né? American Psychiatrist Association, ok? É a APA. Então, qualquer consulta que vocês queiram fazer sobre a temática abuso de drogas, procurem o site da APA. Tá? É ela que vai definir todas as regras e critérios, é ela quem é a autoridade máxima. É um grupo, uma associação de psiquiatras, né, com sede nos Estados Unidos, que vai definir justamente os meandros da temática de abuso de drogas. Quem é que causa dependência, o que é abuso, quem são as drogas que podem causar, né, quais são as classificações e quais são os mecanismos neurobiológicos que envolvem esta dependência, ou esses critérios relacionados ao abuso de drogas. Então, hoje quem comanda isso é a APA. Então, o que a gente fala? Se houver questões, né, se houver algumas questões muito claramente ligadas à questão de dependência física e dependência psíquica, do tipo assim, opiáceos causam dependência física e podem causar síndrome de abstinência, perfeito, né, porque você vê que a questão está levando para este conceito. Agora, se não tiver uma coisa muito clara, né, se a dependência for colocada como um fenômeno global, ou se for mencionada a APA, que é a tendência atual, porque é ela quem está movimentando toda essa máquina, então aí a gente vai usar justamente esses conceitos que nós vamos aplicar aqui nessa nossa aula, ok? Mas aos poucos a gente vai abordando mais este assunto. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então, o que nós vamos estudar hoje? Transtornos mentais, né? Esses transtornos mentais nós vamos ver quem são, né? Dependência, abuso. Quais são as substâncias passíveis, ou melhor dizendo, que poderiam causar. Não quer dizer que vão causar, mas tem propensão a causar. Quem são esses transtornos? E, obviamente, os aspectos cerebrais envolvidos, ou seja, por que isto acontece. Então, vamos ver o que é, quem faz, por que faz, ok? Então, inicialmente a gente começa com a definição de transtornos. Então, transtornos mentais são síndromes comportamentais que envolvem o abuso e a drogadição, né? O abuso de drogas e a drogadição, o vício, a dependência, né? E tudo isso, então, como é que nós vamos definir, né? Então, são questões psiquiátricas. Então, não existe necessariamente um exame que vai como um parâmetro bioquímico, que você vai dosar lá o teor de hemoglobina, que você vai dosar ou vai verificar a quantidade de hemácias, né? Ou que você vai dosar a quantidade de proteínas. Não tem um exame químico ou clínico em que você tem um resultado característico, que diga assim, isto aqui é dependência, né? Não tem um anticorpo que vai mostrar, pelo menos não por enquanto, nada que seja oficial. Então, o que se faz é o seguinte, para você poder definir, afinal de contas, você entendendo que dependência é uma doença, então, se é uma doença, há necessidade de tratamento. Então, como que eu vou caracterizar, como que eu vou diagnosticar essa doença? A única maneira é o quê? É definir critérios arbitrários. Ou seja, então, de novo, a nossa gloriosa APA, que é a American Psychiatrist Association, a APA, então ela vai o quê? Definir parâmetros, definir critérios, definir, por assim dizer, tabelas. E nestas tabelas nós teremos regrinhas que permitirão, então, diagnosticar ou caracterizar uma determinada dependência, ou caracterizar ou diagnosticar um determinado paciente num quadro de dependência, tá? Então, são critérios arbitrários, A APA definiu que se houver determinadas manifestações, que são estes critérios, dependendo da forma como isso aconteça, do tempo em que isso acontece, nós teremos então a caracterização de dependência, a caracterização de presença de necessidade fisiológica da droga ou não, ok? Então, isso é a Academia Americana de Psiquiatria que vai fazer. E ela faz isso como? Ela faz isso por meio de manuais, né? O manual atualmente vigente, desde 2000, é o DSM-5,
DSM-4. Porém, justamente neste exato momento, está sendo já finalizado o DSM-5. Então, esse ano, em 2013, deve entrar em vigor o DSM-5. Então, é nesses manuais aqui que nós temos, então, as definições do que é dependência, do que é abuso, quais são os critérios, o que acontece, tá? Então, se vocês quiserem ter uma fonte de consulta complementar, recomendo-se olhar esse DSM-4 e o site da APA. Isso tudo você encontra disponível na internet, tá? É a melhor literatura que existe nesse sentido, tá? Então, o site oficial da APA e o DSM-4. Ok, pessoal? Muito bem. Então, já que nós estamos falando de critérios arbitrários, uma coisa que é importante a gente ter em mente é o seguinte: classificação, nem sempre a gente concorda com ela, né? A gente classifica as coisas e compartimentaliza as coisas para facilitar o estudo. Muito embora a gente saiba que é impossível você compartimentalizar com 100% de perfeição qualquer matéria. Não tem como. Então, eventualmente, a gente pode discordar de uma outra coisa, ou dizer, poxa, mas não foi contemplado tal substância. Fazer o quê? Isso são os ossos do ofício de ter que se classificar substâncias, tá? Então, como são critérios arbitrários, hoje é o que a APA define que é. Nada impede que ela mude isso. Num próximo DSM, no decorrer dos anos, com o avanço da ciência, com o surgimento de novas drogas, isso tudo pode mudar. Mas hoje é assim. Então, os transtornos mentais podem ser causados por uma série de drogas, né? Então, esses transtornos relacionados à dependência, ao abuso, ao vício, ao hábito, enfim, podem ser causados por inúmeros tipos de drogas. Tá? Inúmeros tipos de substâncias. Então, existem toxinas que podem causar isso, alguns medicamentos que podem causar, mas na temática de abuso de drogas, na temática que envolve depois as drogas de abuso, estas que estão aqui listadas são as drogas que podem vir a causar abuso, que podem vir a desenvolver dependência, enfim, que podem vir a provocar algum tipo de transtorno mental. Então, quem são elas? Álcool, anfetaminas, cafeína, canabinoides, cocaína, alucinógenos, né? Dentro dos alucinógenos nós temos aí o LSD, a mescalina, né? Inalantes, nicotina, opioides, fenciclidina, que é o famoso PCP, né? Fenciclidina é uma droga que não é muito comum no Brasil, é mais comum nos Estados Unidos, chamada PCP, tá? E hipnóticos e ansiolíticos, que são os nossos barbitúricos, benzodiazepínicos, enfim. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que todas essas drogas aqui, elas podem causar transtornos. Podem, não quer dizer que causam. Então, não é porque uma pessoa usa álcool que o uso de álcool já se considera um abuso. O uso de álcool em si não é um abuso. Esse abuso ocorre quando esse uso de álcool começa a trazer problemas para o indivíduo e para a sociedade, mas enquanto não se caracterizar isso, não é abuso. Então, não é porque estas drogas, cafeína, estão aqui, que, então usou já é abuso, tá? Não confundam esses termos. Elas podem causar, não quer dizer que vão causar. Há um risco maior, há uma possibilidade maior de causar abuso. É claro que aquelas que são proibidas, como os canabinoides que são proibidos, a cocaína, alucinógenos, enfim, esse grupo aqui, a heroína, que está no grupo dos opioides, se ela já é proibida, é sinal que você já nem deveria usar. Aí sim, cocaína sempre será abuso, porque ela é proibida. Agora, aquelas que não são proibidas são drogas que podem vir a causar, dependendo da forma como foi usado ou do volume em que isso foi usado, ok? Agora, cocaína, cannabis, que é a maconha, alucinógenos, opioides, evidentemente já são proibidos, né? Heroína, no caso, se é proibida, obviamente já se está em quadro de abuso, porque já não se deveria nem pensar em usá-la. Ok, pessoal? Então, essas são algumas das drogas do tipo de abuso que podem vir a causar esses transtornos mentais. E quem são, então, já que nós estamos falando de transtornos mentais, quem seriam estes transtornos mentais que podem causar ou que podem ser originados pelo uso de drogas de abuso? Então, nós temos como transtorno
por uso de substância, o abuso e a dependência. Então, esses são os conceitos utilizados, abuso e dependência. Então, quando a gente fala de abuso de drogas, a gente está, de uma maneira geral, falando de transtornos mentais. E dentro dos transtornos mentais, nós temos, então, o abuso propriamente dito e a dependência. Tá? O abuso e a dependência ocorrem decorrentes do uso, é o ato de usar uma substância. Agora, em termos de efeitos que isso pode ocorrer, ou seja, a partir de um abuso, a partir de uma dependência, ou seja, a partir de um uso abusivo, a partir de uma vontade desesperada de usar a droga, porque essa é a grande diferença, né? O abuso consiste no uso indevido e a dependência consiste na vontade desesperada de usar a droga. Então, a partir dessas duas características, nós podemos ter o quê? Um consumo indevido e exagerado de uma substância. E este consumo indevido e exagerado de uma substância pode causar outros tipos de transtornos. Então, em decorrência de um abuso, em decorrência de uma dependência, nós podemos ter o quê? Intoxicação, abstinência, delírio, demência, transtornos amnéticos, psicóticos, de humor, de ansiedade, de sono e até problemas de disfunção sexual. Ok? Os temas que nós mais iremos abordar aqui, pessoal, é o quê? É justamente o que é abuso, o que é dependência e o que é abstinência. Intoxicação, a gente vai ver um pouquinho em toxicologia, ok? Então nós vamos ficar sobretudo com esses três temas aqui, abuso, dependência e abstinência, ok? Basicamente é isso que nós vamos fazer. A questão de transtorno amnético, psicótico, de humor, de ansiedade, de sono, disfunção sexual, delírio, isso é caracterizado dependendo do tipo de droga envolvida. Algumas drogas podem causar delírio, outras não. Enfim, algumas podem ter características de amnéticos, benzodiazepínicos, por exemplo, podem ter transtornos amnéticos. Muitas drogas, ou a maioria das psicotrópicas, podemos ter transtornos psicóticos, enfim, né? Então, isso é meio que relacionado a cada uma das substâncias, né? Ansiedade e sono, eventualmente mediados aí por estimulantes, no caso de promover a ansiedade, e por depressores, no caso de induzir o sono, e por aí vai, tá? Mas basicamente, os critérios que nós vamos abordar aqui na temática abuso de drogas, abuso, dependência e abstinência. É isso aí que nós vamos tratar na sequência, ok? Muito bem. Então, dentro destes transtornos, dentro da classificação de transtornos, nós temos o primeiro deles, abuso. Então, o que é abuso? Abuso de drogas nada mais é do que o uso, né? Então, abuso de drogas nada mais é do que, assim, uma forma mais direta de classificá-lo, é o uso indevido. Indevido. É o uso indevido de uma substância. Isso é abuso. Então, veja que abuso, ou o ato de abusar, significa usar, significa empregar. É uma ação, é a ação de abusar de uma droga. Então, é o emprego indevido de uma droga, é usar indevidamente uma droga, tá? É um ato. O que é o uso indevido? O uso indevido, genericamente, é um uso o quê? Não médico. Se você está pensando que são drogas, que são produtos que podem ter ação terapêutica, então é um uso indevido. De que maneira? É um uso não médico para tratar outras coisas ou para obter outros tipos de efeitos que não os efeitos clínicos que aquela substância deveria produzir, né? Então, por exemplo, um xarope com codeína. Pô, é para ser usado como antitussígeno, mas a pessoa chega lá, evapora o xarope para pegar a codeína para ficar louco, entendeu? Então, o que acontece? Você está usando indevidamente. É um produto lícito? É, porém lícito para ser usado como antitussígeno, não para ser usado como qualquer outro tipo de efeito euforizante, ok? Então, isso é uso indevido. Então, é um uso não médico, é um uso em que não se aproveita o efeito clínico ou o efeito farmacológico, melhor dizendo, para o qual a droga foi desenvolvida, certo? É um uso que tenha ou que possa vir a ter desaprovação da sociedade. Então, um uso de uma droga proibida, por exemplo, já tem desaprovação da sociedade. Então, tudo isso é considerado abuso de drogas. Mas, assim, psiquiatricamente falando, se a gente pode usar esse termo, o que seria o abuso, então? Pela classificação da APA, é um padrão mal adaptativo de uso de substância.
Ou seja, é um uso indevido, é um padrão mal adaptativo. Ou seja, se usa a substância de uma forma indevida, levando o quê? Levando a prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo. Então, isto é abuso, padrão mal adaptativo de uso de substância, levando a prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo. E como que eu vou caracterizar esse abuso? Como eu falei, são critérios arbitrários. Então, para a gente poder diagnosticar, se é que podemos dizer assim, o abuso, o que se usa? Né? Se usa o quê? Estes critérios em vermelho aqui. Então, toda vez que pelo menos um destes critérios ocorrer num período de 12 meses, nós temos, então, a característica do abuso. Por regra, não se aplicam esses conceitos nem para cafeína nem para nicotina, porque senão nós teríamos um problema social muito maior. Então é uma forma também de mascarar um pouco os dados. Então, como cafeína é uma substância fartamente consumida e nicotina também por conta do tabaco, se a gente fosse aplicar estes conceitos à cafeína e à nicotina, teríamos problemas. Então veja só, é importante que a APA defina que cafeína e nicotina podem causar abuso. Por quê? Porque eu tenho que ter cuidados. Dentro da toxicologia é importante saber os riscos que eu tenho quando eu uso drogas, sejam elas lícitas ou não, né? Então eu sei dos riscos da cafeína e os riscos da nicotina. Então isso a gente tem que ter em mente. Agora, do ponto de vista social, para definir como abuso, eu tenho que fazer um pouco de separação dessas coisas. Eu tenho que dar um certo distanciamento. Então esses critérios não se aplicam à cafeína e à nicotina, porque senão todo mundo estaria abusando aí. Os que fumam, os que tomam café, ok? Então não se aplica a cafeína e a nicotina. Então o que seriam esses critérios? Uso recorrente manifestando problemas profissionais. Problemas profissionais aonde? Como o próprio nome diz, no trabalho, né? No trabalho. E o adolescente que vai usar droga? Então não tem? Tem também, porque o problema profissional, no caso de quem não trabalha e é adolescente eventualmente, é no estudo ou na escola. Certo? Então, toda vez que num período de 12 meses eu apresento uma destas situações decorrentes do uso de uma droga, eu tenho uma característica de abuso. É isso que vai caracterizar o uso indevido. Então, uso recorrente manifestando problemas profissionais no trabalho e na escola. Uso recorrente em situações de perigo, ou seja, o uso da droga expõe a pessoa ao perigo. Por exemplo, beber cerveja e dirigir, né? Então, claro que se você toma cerveja e vai dirigir infringindo a legislação vigente, ou mesmo que você infrinja a legislação, você está bem, mas infringiu a legislação, você se sente bem, mas infringiu a legislação, já é abuso. E se você estiver cambaleando, nem se fale, né? E pior ainda. Então, uso recorrente em situações de perigo, ou seja, beber e dirigir. Problemas legais decorrentes do emprego. Ou seja, você começa a usar substâncias proibidas, corre o risco de ser preso. E uso continuado apesar de problemas sociais e interpessoais. Ou seja, mesmo você sabendo que aquilo está dando problema, quer dizer, mesmo você sabendo que se você for dirigir você não vai beber, você ainda assim faz, eu vou beber e dane-se. Ou eu não consigo não beber, eu vou beber. Então este ato de beber e depois pegar um carro, o ato de dirigir embriagado, o ato de usar substâncias proibidas, o ato de começar a ter problemas no trabalho, na escola, se isto acontecer, se pelo menos uma destas situações acontecerem num período de 12 meses, então nós temos uma situação chamada de abuso. E aí cai a nossa ficha, né? Muitos de nós abusamos, né? Ou seja, praticamente todo mundo abusa de drogas, porque é muito comum ainda, né? Por exemplo, a questão do álcool, que a acessibilidade dele é bastante grande, né? Então, em cada esquina você tem. Então, é muito comum, por exemplo, o uso de beber e dirigir. Por mais que se tenham campanhas e legislação, ainda é bastante comum. Então, o abuso, infelizmente, é frequente. Então, já começamos a distinguir algumas coisas. Primeiro, nem sempre que se usa uma droga, se tem abuso. Você só vai ter abuso, você tem tipos de drogas que podem causar abuso. Agora, não quer dizer que você vai, pelo fato de usá-las, se enquadrar numa situação de abuso. Você somente se enquadraria numa situação de abuso se acontecer pelo menos um desses fenômenos num prazo de 12 meses, ok? Mas, enfim, aconteceu isso. Você bebeu e dirigiu.
Então você abusou de álcool. Agora, o fato de abusar do álcool, nesse exemplo que eu estou dando, também não quer dizer que você seja dependente de álcool. São coisas distintas. Então, o abuso é o uso indevido. É o uso neste sentido aqui, com essas características. É o uso indevido. Usou, abusei, me arrependi, não faço mais. Ou seja, o abuso pode ser pontual. Pode ser pontual. Agora, se o desespero para usar a droga é tão grande a ponto de que você abusa rotineiramente dela em função desse desespero para usar a droga, aí sim você pode começar a entrar então num quadro chamado dependência. Né? E o que é dependência então? A dependência é justamente a recorrência aos efeitos prazerosos da droga. Ou seja, há alguma situação, né? Há alguma situação no nosso organismo. Só deixa eu passar aqui, vamos primeiro, aquele slide se repete, vamos inverter aqui. Então a dependência é a recorrência aos efeitos prazerosos, né? Então de onde que vem a dependência? A dependência vem de mecanismos neuroquímicos, né? Que indicam a existência do vício. Então, como a gente vinha falando, então o abuso é o quê? O abuso é você usar indevidamente uma droga. Então, eu cheguei lá, bebi minha cerveja e peguei o carro. Abusei. Isso pode parar por aí ou pode continuar. Quando isso é continuado, quando esse uso abusivo é repetitivo, quando se repete rotineiramente este uso, nós temos, então, uma situação chamada de vício. Ou seja, o vício é um hábito repetitivo que causa prejuízo à pessoa a ele submetida. Ou seja, eu todo dia estou bebendo e estou dirigindo. Então, o vício e o abuso são atos de se fazer alguma coisa. O abuso é o ato de usar indevidamente uma droga. E o vício é o ato de o quê? De se manter corriqueiramente abusando. Tá? O vício, normalmente, ele independe de local. Né? Ele chega lá, dá vontade de usar, usa. Né? Esse é o nosso, então, definição de vício. E claro que quando eu tenho, então, a manutenção ou a caracterização do vício, eu já entro num quadro de risco, então, como eu vinha falando, de dependência. A dependência, então, por que existe o vício? Né? Por que existe o vício? Tudo bem, o abuso de drogas pode ser uma questão pontual, vinculada a um ambiente, a uma pessoa, né? Uma falha, um lapso do ser humano, que foi lá e abusou. Agora, o que faz você sair do abuso e ir para o vício? Por que se sai do abuso e vai para o vício? Por que se sai daquele uso pontual em que você viu que errou, vamos supor, e faz, mesmo sabendo disso, você caminhar para o vício? Né? O que faz você sair de um uso único para um hábito repetitivo? O que faz isto acontecer é justamente o quê? Um desequilíbrio psicológico e psiquiátrico que faz com que o usuário tenha necessidade de recorrer aos efeitos prazerosos da droga. E aí nós entramos num quadro de dependência. E a dependência é uma doença. Hoje, a dependência é considerada uma doença psiquiátrica. Tá? Durante muito tempo, a dependência era vista como malandragem, né? A própria legislação assim tratava. Hoje, e no Brasil desde 2006, por conta da lei de drogas, a dependência é considerada uma doença. E se é uma doença, você não pode punir o dependente, você tem que tratar o dependente. Por isso que a legislação hoje, ela aponta no sentido de promover o tratamento e não de prendê-lo. Né? É claro que, obviamente, que quando ela falou isso aí, misturou todo mundo. Você também tem que diferenciar o dependente do usuário. O usuário, ele pode estar num quadro de abuso, e aí ele não é dependente, ele está abusando, ele é um usuário. Né? Então, clinicamente falando, há essa distinção entre usuário e dependente. Todo dependente é um usuário, mas nem todo usuário é um dependente. Ok? Então, essa é a regra básica. Tá? Só que como é muito difícil, é uma linha muito tênue, é muito tênue você diferenciar o usuário do dependente, porque na teoria que é fácil, o usuário usou, é quem está usando de malandragem, dependente é quem é doente. Mas como é muito difícil você distinguir, fazer uma barreira entre isso, acabou que a legislação considera que praticamente o uso de droga que não envolva a traficância
praticamente então é considerado a dependência. E aí, se é uma doença psicológica, né? Se é uma doença psicológica, ela precisa de tratamento. Se é doença psicológica, tem que haver tratamento. Então, o que é dependência, para a gente encerrar por hoje, é a caracterização, ou o que? A dependência é a recorrência aos efeitos prazerosos da droga. Então, enquanto abuso e vício são atos de se usar a droga, a dependência é um fenômeno que é de recorrência aos efeitos prazerosos da droga. Por quê? Em busca de um reforço positivo, que mais à frente a gente vai explicar, ou seja, em busca do prazer, em busca de ter um efeito legal, um efeito gostoso, né? Isso é que é a dependência. Eu quero sentir um efeito gostoso, quero sentir bem, então eu recorro ao uso da droga, que eu sei que ela vai me dar esse fenômeno, vai me dar este prazer, tá? Então, o que é a dependência? Recorrência aos efeitos prazerosos da droga. Então, não vamos confundir. Abuso é o uso indevido, dentro daqueles critérios. O vício é quando esse abuso, que inicialmente era pontual, começa a se tornar rotineiro, mas os dois conferem o ato de usar uma droga, e a dependência já é um fenômeno psiquiátrico, ou seja, já é a recorrência aos efeitos prazerosos, é o cérebro e o sentimento do indivíduo buscando a droga. Então a dependência é uma doença psicológica, ok? Ou uma doença que a gente pode até dizer, uma doença psiquiátrica, vai evoluindo mais no conceito, uma doença psiquiátrica até, tá? E assim como o abuso, eu tenho formas de caracterizar a dependência. Eu tenho formas de poder diagnosticar a dependência, mas isso é o tema para a próxima aula. Como diagnosticar a dependência e como caracterizar uma dependência. Certo, pessoal? Então, um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau!